Oi, eu sou Edson e estou aqui para falar de jogos de videogame. Hoje eu quis falar de um jogo super criativo e foi o primeiro indie game que eu conheci, que eu amei e quis compartilhar para vocês, e eu já joguei há bastante tempo, Cast Story, desenvolvido por um único japonês, Daisuke Pixel Amaya. Isso mesmo, ele fez todo o jogo sozinho no seu tempo livre por mais de 5 anos. Foi originalmente lançado em 2004 para PC como o Windows de forma gratuita, mas posteriormente foi portado para outras plataformas diferentes. O jogo tem o seu estilo de Metroidvania com a sua arte visual que lembra os jogos do final dos anos 80 e foi ficando cada vez mais popular com o tempo e considerado como o melhor jogo já feito. O jogo segue a história de um personagem sem nome que acorda em uma caverna sem memória de seu passado. O personagem deve explorar a caverna e encontrar uma maneira de escapar, enquanto enfrenta inimigos e resolve quebra-cabeças. O protagonista sem nome é apresentado de forma simples, mas o mistério em torno de sua identidade cria uma curiosidade que incentiva a exploração da caverna ao longo do jogo. Encontramos personagens peculiares e divertidos, cada um com sua própria história e personalidade, que ajuda a construir o mundo e a trama do jogo. A história de Cast Story: você joga com um robô que se depara com um plano do Doutor do Mal, que quer sequestrar os Mímigas, que parece muito com coelhos. Ele quer transformar em armas para caçar os humanos na superfície. E sendo um protagonista desinformado, você parte para ajudar os pequeninos. A história é interessante e é contada através de cutscene e diálogos com os personagens não jogáveis que você encontra no caminho, que estão precisando de sua ajuda e estão em perigo. Os diálogos são bem sérios quando pode, além da aparência dos personagens serem bem fofinhos. Quando você progride no jogo, o cara mal avança os seus planos, percebendo que você vai falhar e colocar em risco a sua missão. O jogo é separado por algumas áreas curtas, como ligadas ao vilarejo dos Mímigas por um teletransporte. Em cada lugar que você vai, você tem que ajudar alguns personagens a enfrentar novos inimigos e talvez pegar novas habilidades e pular muitas plataformas, e até você chegar no chefão a ser mandado de volta no vilarejo. Apesar de você poder voltar nas áreas anteriores quase a toda hora, a maioria dos seus upgrades e segredos são bem visíveis, então você provavelmente não vai retomar para explorar depois ou voltar novamente para pegar o item que já foi pegado. Seus movimentos parecem bem suaves e flutuantes. As plataformas raramente são impiedosas e mesmo pode nos causar a morte, geralmente tem um ponto de save por perto, para rapidamente continuar de onde você parou. Não tem checkpoint quando você morre, então você tem que salvar sempre que você tiver a chance de salvar para não repetir todas as coisas novamente. Uma pena de não ter esse checkpoint na hora da sua morte no jogo. Só fica um pouco chato perto dos chefes, que tende a falar um pouco antes da briga e você não consegue pular a conversa e tem que ouvir novamente. Uma mecânica criativa é a melhoria das armas quando você derrota os inimigos, e é bem comum eles derrubar um coração ou cristais de energia.
E quando você coleta os cristais de energia, você melhora a arma que você está equipada, fazendo causar mais dano e ter alcance mais longo e projéteis maiores. Algumas armas mudam quase por completo quando você chega ao nível máximo. A barra de energia diminui junto com a sua vida quando você apanha dos inimigos. De jeito que o jogo constantemente te recompensa quando está jogando bem. Como eu já disse antes, o jogo pega bastante de referência de inspiração de jogos como o NES e Super Nintendo, e não é 100% feito de pixel art. A música lembra muito os games retrô, sendo muito maravilhoso e fantástico. Por ser razoavelmente curto, Kirby Story nos recompensa em ter múltiplos finais, dependendo da escolha do jogador ao longo do jogo. Durante a aventura, tem algumas escolhas e ações que podem impactar em 3 finais diferentes. Mesmo você não seguindo um guia, você pode jogar de novo e de novo para conseguir os finais diferentes, apesar que o jogo é muito divertido por ter várias versões em diferentes plataformas e console. O jogo original continua gratuito, que você nunca jogou Crash Story, agora você não tem desculpa para baixar o game. Não mencionei as outras versões atualizadas do jogo, porque tem muitas coisas como melhoria e opções de jogar com outros personagens, além de ter gráficos e trilha sonora melhorados, mas eu gosto da versão original, que foi que eu conheci e joguei bastante. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir e até a próxima.